Em 1914, Henry Ford criou um sistema de produção para sua fábrica automobilística, que se difundiu para vários países. Esse é o conhecido modelo de produção fordista, que trouxe a mecanização da linha de montagem e a divisão de tarefas, junto com a ideia mecanista e racional da escola clássica e dos estudos ligados à administração científica. Se tem o sistema taylorista-fordista, onde há a especialização de uma tarefa repetitiva realizada no mínimo de tempo visando melhorar a produtividade. Com o alto nível de produção, havia necessidade de um mercado. Assim, norma salarial fordista e a relação salarial fordista garantiam um aumento dos salários dos trabalhadores, possibilitando o consumo em massa e o estado de bem-estar social. Portanto, o Fordismo não foi apenas um sistema de produção, mas também afetou as estruturas sociais. Pulando já para a década de 70, se tem o início do esgotamento do sistema devido às razões técnicas, como a sua rigidez e falta de flexibilidade, e os fatores econômicos e sociais, como conflitos trabalhistas ao tipo de trabalho desqualificado a que eram submetidos os trabalhadores em uma população com um nível de instrução alto. É importante se colocar que isso se trata dos países capitalistas centrais como os Estados Unidos. No caso de países em desenvolvimento, como o Brasil, o Fordismo foi empregado em poucos setores, porém os lucros não eram repassados aos trabalhadores, o que era um dos pilares do sistema. Voltando então para o caso dos países centrais, a relação da proteção social aos trabalhadores e a transferência dos lucros para tais, que sustentava o sistema, foi atingida pela crise. Então, na tentativa de superar a crise, traz-se de volta o liberalismo, agora com o neoliberalismo, que resulta numa precarização do trabalho, distanciamento entre o Estado e mercado, desemprego estrutural, além de empresas transnacionais e flexíveis. Essas consequências da implantação do novo sistema são vistas na sociedade atual, que representa altos níveis de desempregos, desigualdades sociais e menos direitos trabalhistas. Esse vídeo tem por finalidade explicar os impactos econômicos e sociais da crise do Fordismo tanto nos países centrais quanto no Brasil. Para melhor compreendermos a crise do Fordismo, primeiramente iremos contextualizar o termo, tendo como base o autor Cândido Guerra Ferreira, que apresenta as diferentes interpretações do Fordismo. Ferreira destaca pelo menos dois desses significados. Um onde o Fordismo designa um modo de vida global, ou seja, o modo de desenvolvimento, e um segundo que se refere a um princípio geral de organização da produção, compreendendo o paradigma tecnológico, a forma de organização do trabalho e o estilo de gestão empresarial. Com isso estabelecido, falaremos mais sobre a crise no âmbito de produção e a substituição deste modelo por novas alternativas. Após atingir seu auge no período pós-guerra, o Fordismo como modelo industrial começava a ruir. Falhas como engensamento da produção, desqualificação da mão de obra e verticalização da produção se tornaram críticas por não condizerem mais com a realidade do mercado consumidor e exigências sociais dos trabalhadores. Outro fator crucial para a crise deste modelo de produção estava no surgimento de novas alternativas, que acrescentavam maior flexibilidade na produção. Autonomia das etapas na linha de montagem, orientação conforme a demanda, possibilidade de consertar falhas assim que as mesmas fossem percebidas, outras formas de remuneração e qualificação dos funcionários, além da mudança de pensamento com relação à interação entre empresas e stakeholders. A GM e Toyota aperfeiçoaram seus modelos de produção conforme a realidade de seus mercados, se adaptando às mudanças que ocorriam no mundo e na sociedade, abrindo o leque de possibilidades de atuação na indústria. A crise do Fordismo teve grandes impactos na sociedade. O pacto social entre capital e trabalho, mediado pelo Estado que sustentava o sistema, foi rompido, acarretando em consequências sociais. Se tem então o desemprego estrutural, devido às empresas mais flexíveis e uma política de Estado mínimo, que levou a uma precarização do trabalho por causa da falha de normas sobre proteção dos trabalhadores. Assim se tem também uma sociedade desigual,
visto que os trabalhadores mais qualificados e estratégicos são contratados formalmente, ou seja, com proteção social, os diferenciando e excluindo a parte dos trabalhadores precários. Essa heterogeneidade da classe trabalhadora é fomentada pelo capital, portanto, é um reflexo econômico na estrutura da sociedade. O Fordismo aplicado no Brasil sofreu com diversos problemas estruturais presentes na conjuntura nacional, tais como a alta taxa de desigualdade econômica, os baixos salários na indústria, entre outros. Segundo muitos pesquisadores, o amplo conceito de produção fordista não chegou a ser aplicado no Brasil e acabou por se concentrar em regiões brasileiras, principalmente o Sul. O Fordismo no Brasil, segundo Cândido Guerra Ferreira, foi limitado e contraditório, pois houve um crescimento econômico liderado pela indústria brasileira na época. Porém, não houve um crescimento dos índices sociais, que acabaram por ficar deficientes. Isto se deve à ausência de um consumo de massa no país, por causa das desigualdades econômicas que impossibilitavam o amplo consumo de produtos na sociedade. Com isso, é possível analisar que o estilo salarial imposto no modelo fordista, que consistiu em altos salários dados aos funcionários, não foi devidamente aplicado no Brasil. Uma das causas disso é a baixa força dos movimentos sindicalistas no país, que deixava os trabalhadores submissos a imposições das empresas, faltando um contraponto a isso. Após isso, é possível identificar que houve a falta de um estado de bem-estar social eficiente no Brasil, o que é um dos pilares do modelo de produção fordista, que coloca o governo como organizador da economia e promotor da elevação dos índices sociais. Com isso, podemos qualificar o Estado brasileiro como um dos principais culpados pela contradição do modelo fordista no Brasil. É possível compreender, após esta ligeira passagem pelos principais temas que tangem o Fordismo e sua crise, como esse movimento industrial marcou a sociedade e estabeleceu as bases do sistema de produção capitalista. Entender que o Fordismo é um reflexo de sua época e que entra em crise por não se adaptar às mudanças que ocorreram na sociedade e na economia, é importante para refletir a atual situação no cenário industrial. É relevante ressaltar, porém, que o modelo fordista, apesar de sua crise, continua influenciando muitos modos de produção e culturas organizacionais pelo mundo.